Olá, meus amigos, voltei. E ontem eu descobri esse livrinho muito legal, tava pesquisando, que é Astrologia do Destino. E ele... Peraí, só um instante. É 110, que eu tô na página 110. Ele foi escrito... Foi traduzido por Carmen Youssef. Eu ainda não consegui encontrar a senhora que escreveu, o nome da autora, somente a tradução. Liz Green, desculpe. E tem uma parte que ele fala sobre cada signo e seus arquétipos. É muito legal, eu achei muito interessante. E eu vou ler hoje, como é o mês de Capricórnio e de Aquário, né? Eu vou ler o de Capricórnio, a parte de Capricórnio. No próximo mês eu leio a de Aquário, assim por diante, tá bem? Então é como se fosse um presentinho meu para vocês, e do livro para mim e meu para vocês, né? Tava na 110, Capricórnio aqui. Peixes é o último, Capricórnio vem antes. É isso aí. Aquário? Capricórnio vem antes de Aquário. Capricórnio tá aqui. Bom, para os meus amigos capricornianos que fazem aniversário e que fizeram aniversário em dezembro e que fazem aniversário agora em janeiro, eu vou ler o seguinte: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Essa é uma frase que ela destaca antes de introduzir o que ela fala sobre Capricórnio. É uma frase de São Lucas, né, da Bíblia. Bom, ela diz o seguinte: já vimos nos signos precedentes, quer dizer, a gente não viu nada, que eu tô mandando isso para vocês agora, mas enfim, já vimos nos signos precedentes como os mitos não são apenas imagens de padrões de vida, mas também modos de percepção que colorem a maneira como a pessoa vê e experimenta a sua vida. Portanto, eles aparecem por dentro e por fora, como qualidades da alma e acontecimentos externos. Para Escorpião, a vida focaliza-se na batalha com o monstro serpente ou com o diabo. Para Sagitário, no voo para cima, da carne sofredora para os braços do Espírito Eterno. Para Capricórnio, cuja conhecida cabra é um dos mais antigos símbolos de luxúria, de cobiça e de fertilidade. O Daimon, que é o gênio, inicia uma nova volta para baixo. E o espírito, revigorado pela revelação da luz do céu, prepara-se para ser iniciado na servidão em nome do Pai. Tanto em Homem como em Hesíodo, 2 titãs detêm o poder do planeta Saturno. Crono e Reia são deuses da terra, gerados em Gaia por Urano, o pai do céu. Este sentindo repulsa pela feiura dos filhos, baniu-os para o Tártaro. O Tártaro seria o inferno. Gaia persuadiu os filhos a atacarem o pai e armou o mais novo dos 7 filhos, Crono, de uma foice de sílex, símbolo da lua e do poder da deusa. Crono agarrou os genitais do pai com a mão esquerda e cortou-o, jogando no mar. Os pingos de sangue que escorreram da ferida caíram sobre Gaia, a terra, que assim gerou as Eríneas. Essa história contém um conflito muito diferente das alterações entre Zeus e Hera, mas já encontramos facetas dele em Áries, o confronto entre pai e filho. O tema do sacrifício do velho rei para assegurar a fertilidade das colheitas é um motivo antigo, que a autora associa especialmente ao signo de Capricórnio. O rei precisa morrer, o novo rei precisa nascer. 2 precisam lutar
e na morte revelarem-se um só. Em Áries, o filho encontra o pai como um deus de fogo, cuja fúria ciumenta compromete a humanidade nascente. Em Leão, o filho encontra o pai como um espírito doente, cuja ferida precisa ser redimida pela consciência. Em Capricórnio, o pai é a própria terra, o princípio da realidade. A alquimia tornou esse motivo do velho rei e o retratou descendo às profundezas do mar, onde se acasala com a mãe ou irmã, e é esquartejado e renasce do ventre de sua consorte como o jovem rei. O velho rei Crono come os filhos para se proteger da ameaça deles, sabendo muito bem que pode ter o mesmo destino do pai. O filho oculto rebela-se assim como ele mesmo fez. História tão inevitável como o próprio destino. A natureza terrena de Crono, como Titã, relaciona-o prontamente à Terra-mãe. Gaia e Reia são a mesma deusa, representando a fertilidade da terra. Crono não é um princípio masculino independente, e sim o lado masculino do princípio gerador, presidido pela mãe. Os primos Pan e Priapo, ou Príapo, são imagens fálicas da fertilidade da natureza. Crono e sua foice são, de acordo com Graves, símbolos associados ao sacrifício, ou Graves, né, é o autor, Graves, símbolos associados ao sacrifício ritual do rei. A foice segurada por Saturno, em contrapartida romana de Crono, tinha a forma de bico de um corvo, né? Uma tinha a forma de lua, outra forma de bico de corvo. A palavra Cronos significa tempo e corvo. E acreditava-se que o corvo abrigasse a alma do rei sagrado depois do sacrifício. Essa foice ritual dava o sinal para que os mortos fertilizassem a terra e renovassem as colheitas. Crono era adorado em Atenas como deus da cevada Sabásio. E todo ano era cortado no campo de plantio e lamentado como Osíris. Ele é tanto velho como jovem rei, pois o mesmo que faz ao pai é feito a ele. Essa dualidade e unidade de pai e filho, Sena e Puer, é um dos motivos míticos dominantes de Capricórnio. O antigo símbolo do sacrifício do rei também é mais recente do que se possa pensar, pois está presente na figura de Cristo, o Filho de Deus e Rei dos Judeus. Nasceu, como todos os reis redentores sacrificiais, no solstício de inverno, data de nascimento que tem em comum com Mithras, Tamuz, Adonis e até com o rei Arthur. Essa é a época do ano em que o sol está mais fraco e o mundo está mais escuro. A terra jaz desolada, as pessoas anseiam pela redenção, esterilidade e morte estão por toda parte e igualmente na alma dos homens. T.S. Eliot, nessa novela The Wasteland, dá uma linda visão disso. Ele fala o seguinte: que raízes prendem, que galhos crescem desse entulho de pedras. Filho do homem, você não pode dizer nem adivinhar, pois só conhece um punhado de imagens quebradas, onde bate o sol, e a árvore morta não dá abrigo, o escabelo nenhum descanso, e a pedra seca nem sinal de água. Bom, já encontramos essa terra em ruínas na história de Pérceval e do Grau. Mas enquanto Pérceval é a versão de Leão, a de Capricórnio é a versão do próprio rei do Grau doente. Como Atis, Cristo, o Filho de Deus, é pregado à cruz, a madeira da matéria, a mãe, a vida material. É uma imagem que tem semelhança, como o sábio Fraser falou na novela dele, The Golden Bough, com o sacrifício anual do rei, esquartejado e lavrado na terra para renovar as colheitas. Mas o esquartejamento ritual da Eucaristia renova o espírito.
e há muito deixou para trás o protótipo cuja intenção era renovar a natureza. O tema da terra arruinada e da longa espera pelo Redentor em meio à depressão, desespero e estagnação é um padrão demasiado comum na vida das pessoas nascidas sob Capricórnio. Mesmo dos que conseguiram o sucesso material, que se acredita ser um empenho tão grande deste signo. Pode-se ver a encenação do mito de formas aparentemente comuns. A opressiva incorporação da responsabilidade indesejada, tão característica do rito de passagem de Capricórnio. Parece refletir essa crucificação na matéria. Prisão, limitação e servidão pertencem à primeira parte da vida de Capricórnio, quer isso signifique trabalhar no negócio do pai, ou casar com uma mulher que se engravidou, ou qualquer uma das milhares de obrigações que escravizam sem esperança de libertação. Muitas vezes, Capricórnio assume de bom grado essa servidão, mesmo que haja outras alternativas. É como se procurasse e desse as boas-vindas a esse destino por motivos obscuros e muitas vezes inconscientes. Também, a autora diz que conheceu muitos capricornianos que adiam tanto quanto possível essa hora de ajuste de contas, vivendo quase totalmente o puer ou puella, temendo o sofrimento da servidão e igualmente dominados por ela, na rebelião ou na aceitação. Mas o destino de Capricórnio não é o de Sagitário. Os braços do pai não se abrem para receber esse filho pródigo, a menos que ele tenha pago em dinheiro sólido, pois esse pai não vive no céu, e sim na própria terra. O filho precisa descer e retroceder para ser preso à cruz da experiência mundana. A crise do desespero e da fé perdida também pertence a Capricórnio. O grito de Cristo na cruz: Pai, por que me abandonaste? O tema mítico da reunião com o pai mereceu a eloquência de Joseph Campbell na obra The Hero with a Thousand Faces. Parece que Capricórnio quase sempre acha que o pai pessoal é um desapontamento, assim como o Leão, pois o pai que procura é nada menos que divino. Mas a fúria desse pai é uma questão de profundo significado para Capricórnio. Saturno é o pai terrível terreno, em sua face devoradora e destrutiva. Seu ciúme, sua paranoia e sua sede de poder provocam a experiência de culpa e pecado para parecer estar tão imbuída na psicologia de Capricórnio. O aspecto de ogro do pai é um reflexo do próprio ego da vítima, derivado do jardim de infância dos sentidos que se deixou para trás, mas que se projeta à frente. A idolatria fixadora dessa não coisa pedagógica é, em si mesma, o erro que mantém a pessoa rigidamente num senso de pecado, cegando o espírito potencialmente adulto para uma visão mais equilibrada e mais realista do pai e, por consequência, do mundo. A reunião consiste apenas no abandono desse duplo monstro autogerado. O dragão que se acredita ser Deus, entre parênteses, superego, e o dragão que se acredita ser pecado, entre parênteses, id, reprimido. É preciso crer que o pai é piedoso e, em seguida, confiar nessa piedade. Entendendo que, com isso, Campbell esteja dizendo que a polaridade pai-filho, o doador da lei vingativo, cujas regras de vida rígidas e estruturadas se chocam com os desejos do filho, do tipo da cabra, lascivos e libidinosos, que essa polaridade existe dentro da mesma pessoa. Moralidade e vergonha, lei e falta de lei, parecem abranger alguns dos opostos polares de Capricórnio. O filho precisa encarar a punição do pai para descobrir que o pai está dentro dele. E o pai, o velho rei, precisa encarar a rebelião do filho para descobrir que é seu próprio espírito jovem, que ele acreditava ter superado há muito tempo. A iniciação do filho pelo pai é uma experiência interior, que aparentemente, como se fosse um destino, muitas vezes é negada a Capricórnio no relacionamento parental real. Portanto, é preciso que ele busque dentro de si, num nível mais profundo, ao fazer essa descrição, como sempre. Não estou falando só dos homens, pois essa constelação pai e filho pertence tanto às mulheres, em termos de sua capacidade de eficiência e de autossuficiência no mundo, como aos homens.
Quando o filho supera o popular idílio do seio da mãe e volta-se para o mundo da ação adulta especializada, ele passa espiritualmente para a esfera do pai, que se torna para o filho ou filha o signo de sua futura tarefa. Quer ele saiba disso ou não, e qualquer que seja a sua posição na sociedade, o pai é o sacerdote iniciador que introduz o jovem no mundo maior, o jovem ser no mundo maior. Esse rito de iniciação, com sua revelação do pai primeiro como ogro e perseguidor, a exigência da aceitação das regras e condições do mundo e a visão final de um pai misericordioso e de uma alma imortal, parece ser o caminho saturnino arquetípico. O jovem ou a jovem não desejam obedecer às condições ou fazer os preparativos necessários. Tudo precisa ser feito agora, precisa acontecer agora. Por que esperar? Essa é a qualidade do puer, para o qual tudo precisa ser instantâneo e espontâneo. Mas a iniciação de Capricórnio não se ganha pela infantilidade. Esse ritual é oferecido no nível mais profundo a qualquer pessoa que passe um trânsito ou progressão envolvendo Saturno. Para Capricórnio, repete-se seguidamente na vida, pois tudo que é digno de ser possuído precisa ser atingido pelo caminho que se desdobra além do trono do Pai. E aí ela continua assim, com uma frase: venha, ó ditirambo, entre aqui no meu ventre masculino. Grita Deus para Dionísio. Mas espera aí, tem uma... parece que tem uma página faltando. É estranho. Bom, grita... tá, entendi. Então ele fala, grita Deus, isso fala Deus para Dionísio. Vem e entra no meu ventre. Seu filho, que era Dionísio, da Bacai de Eurípides, a entrada no mundo do pai e a separação da mãe formam o leitmotiv da passagem de Capricórnio pela vida. Muitas vezes a manifestação desse movimento ocorre na área do trabalho, a dedicação a uma vocação e a uma vida mundana. A aceitação da responsabilidade e da limitação terrenas também é o processo de passagem de filho para pai, de menino para homem, de espírito sem alicerces a uma ativa contribuição na encarnação. Essa encarnação também envolve um senso de comunidade, uma espécie de serviço. Um dos mais difíceis aspectos da descida é a participação na vida comunitária, que para o puer é irritante, ameaçadora, porque parece estragar o que ele tem de especial e único e fere seu enfoque narcisista. Paradoxalmente, a prisão acarretada por um compromisso desses também é uma libertação. É a reunião com o Pai, sem a qual nenhuma fé autenticamente viva pode penetrar na vida. De outra forma, o espírito permanece como um ideal em algum lugar lá em cima, que se despedaça ao passar pelo teste de desafio, conflito e fracasso. O fracasso é um aspecto necessário da jornada de Capricórnio, pois sua fé não tem sentido a menos que tenha passado pelo teste do desespero. Abaixo está o sonho que um cliente capricorniano, um homem que pediu a interpretação de seu horóscopo no período em que Saturno, regente do seu signo solar, estava transitando em conjunção com Plutão pelo ascendente, no final de Libra. Esse longo trânsito tinha-o pressionado de várias formas. Quando falei dos temas da prisão e da limitação, ele me contou o sonho. Estou com uma mulher numa prisão. É um lugar estranho, porque as portas ficam abertas. Temos liberdade de ir embora, mas tenho a sensação que aceitei voluntariamente a prisão. Uma guarda, uma mulher escura mais velha, fica do lado de fora da porta. Minha esposa não se sente à vontade com a porta fechada, mas acho que isso é necessário para mostrar que consentimos voluntariamente. Tranquilizo-a, dizendo que a prisão não vai durar para sempre, mas precisamos suportá-la por razões que no sonho são obscuras. No começo do trânsito, meu cliente tinha sentido muita insatisfação com o emprego, o casamento, os filhos e o seu corpo físico. Tudo na sua vida parecia uma prisão. Ele era um homem de sucesso considerável na área jurídica, mas nunca sentiu que era ele de verdade. Havia sempre uma outra coisa que poderia ter sido melhor.
Isso é característico do puer, que vive num estado perpetuamente provisório, onde o real é sempre mais tarde, nunca agora. Agora é só uma tentativa, portanto não merece um compromisso pleno. Meu cliente sempre tinha a sensação de um dia, quando eu crescer, uma sensação de descontentamento, uma fantasia maior, de maior fama e realizações, um relacionamento mais satisfatório um dia. O jovem ainda não está preparado para tornar-se pai porque teme a perda das possibilidades criativas e a destruição da fantasia de que ele é capaz de ser qualquer coisa. Assim permanece jovem, embora meu cliente fosse de fato pai e bem entrado na meia-idade. Avançava em termos de idade, mas estava apenas começando a experimentar a iniciação interior de pai para filho e a liberdade paradoxal da visão voluntária. Esse sonho sugere-me que meu cliente estava sofrendo uma mudança gradual no decorrer do trânsito de Saturno-Plutão sobre o ascendente e que estava no limiar da compreensão de que o real era o que quer que estivesse em sua vida. No sentido mais profundo, esta é uma atitude religiosa, pois é uma aceitação do que se recebeu. Unta decisão voluntária de tratar o que se recebeu com respeito e com toda a atenção. O tema desse sonho, que me parece ser um acordo final com a vida como ela é, tem ressonância na novela de Mary Renault, que tem o nome The King Must Die, onde o velho rei Piteu de Troia diz para o jovem Teseu: preste atenção e não se esqueça, pois vou mostrar-lhe um mistério. Não é o sacrifício, quer venha na juventude ou na velhice, pois o Deus poderá devolvê-lo. Não é o derramamento de sangue que invoca o poder, é o consentimento, Teseu. A prontidão é tudo. Limpe o coração e a mente das coisas que não importam, deixando-os abertos para Deus. Mas uma limpeza não dura a vida toda, é preciso renová-la, senão a poeira volta a nos cobrir. Bom, o motivo da prisão é a crucificação voluntárias. E o motivo da prisão e da crucificação voluntárias é como uma linha mestra percorrendo toda a vida de sonhos e fantasias de Capricórnio. Parece que isso é verdade a despeito da convicção religiosa da pessoa ou de seu sexo, visto que o relacionamento entre puer e senex, jovem e velho, pode ser igualmente relevante para a mulher cujo espírito criativo busca expressão na vida externa. O nascimento na carne, o senso de pecado diante do pai irado, o desespero, a prisão, a noite negra, o cinismo e a perda da fé, e o nascente senso de um princípio espiritual firme ou código ético com o qual finalmente seja possível comprometer-se. Tudo isso é forma humana de encenação do mito do Redentor que precisa morrer para renovar o velho rei. Se a vida não fornece experiências de fácil acesso para que Capricórnio faça seu rito de passagem, ele criará problemas para si mesmo. Não é de espantar que, entre a opção do caminho fácil e do caminho difícil, a cabra quase sempre escolhe o difícil. Também não é de surpreender que só mais tarde na vida o menino jubiloso, finalmente contido pelo pai, olhe através dos olhos do homem de meia-idade, ou a menina cheia de alegria da juventude, que ela provavelmente não teve na juventude real, sorria pelo rosto da mulher experiente. Essa fé conquistada a duras penas, posta em dúvida, perdida e novamente encontrada na escuridão, é o sustentáculo do capricorniano maduro, que homem ou mulher é então capaz de, com graça, servir de pai para a geração seguinte. Peraí. Para a geração seguinte... Ah, tá. Achei que eu tinha me perdido. Através da igreja cristã, entre parênteses, na mitologia da queda e redenção, crucificação e ressurreição,
o segundo nascimento do batismo, o sopro iniciatório no rosto da confirmação, a ingestão simbólica da carne e do sangue, somos unidos de forma solene e às vezes efetiva com as imagens imortais do poder iniciatório. Foi através da sua ação sacramental que o homem, desde o início de seus dias na Terra, dissipou o terror de sua fenomenalidade e venceu todos os obstáculos até a visão totalmente transfiguradora do ser imortal. Em termos psicológicos, o Puer e o Senex são personificados no mito. Primeiro, quando Saturno Crono derrota o pai. Depois, quando se torna pai e devora os filhos para impedir que façam o mesmo com ele. E, finalmente, quando é derrotado pelo jovem Zeus. Seja o Senex do pai pessoal, um conjunto de rígidas normas éticas do superego dentro da pessoa, ou instituições e autoridades do mundo exterior. O Daimon de Capricórnio, ou o gênio de Capricórnio, parece conduzi-lo a esse ciclo para que possa experimentar a dualidade de si. Bom, James Hillman, no livro Puer Papers, cita de Picatrix do século X uma prece a Saturno. E essa prece é a seguinte: ó mestre de sublime nome, grande poder supremo, mestre, ó mestre Saturno, tu, frio, o estéril, o lúgubre, o pernicioso, tu cuja vida é sincera e cuja palavra é certa, tu, o sábio solitário, o impenetrável, tu cujas promessas são cumpridas, tu que és fraco e cansado, tu que tens maiores cuidados que qualquer outro e que não conheces nem o prazer nem a alegria, tu, velho e astuto, mestre de todos os artifícios, enganoso, sábio e judicioso, tu que trazes a prosperidade ou a ruína e tornas os homens felizes ou infelizes. Conjuro-te, ó Pai Supremo, por tua grande benevolência e teu generoso favor, a fazeres por mim o que peço. Bom, não é preciso dizer que essa prece é um monte de paradoxos e contradições. Hillman ressalta que na figura de Saturno o aspecto dualista é mais vividamente real do que em qualquer outra figura divina grega, até mais do que em Hermes. O pai Saturno é pernicioso e honrado, generoso e avarento, terrível e piedoso. O que ele não é nessa prece é jovem, pois a juventude em si é vivenciada no suplicante, projetada do lado de fora. Hillman acha que a própria astrologia é uma arte saturnina, porque diz respeito aos limites e fronteiras dentro das quais a pessoa precisa se desenvolver. E aí continua com um texto dele. Assim, as descrições de personalidade do Senex dadas pela astrologia serão afirmações do Senex pelo Senex. É uma descrição que vem de dentro, uma autodestruição do estado de prisão e agrilhoamento da natureza humana, estabelecida dentro da privação de seus limites caracterológicos e cuja sabedoria vem através do sofrimento provocado por esses limites. Aceitar esses limites é, em certo sentido, fazer de pai e filho um só. Gostaria agora de explorar a estranha cabra peixe capricorniana, emblema astral do signo. A princípio, a história mítica associada a essa constelação parece desvinculada do tema da crucificação e da ressurreição do rei. De acordo com Graves, o peixe-cabra ou a cabra-peixe, dependendo de onde se queira colocar a ênfase, é Amalteia, a ninfa-cabra que amamentou o jovem Zeus na caverna Dicte, quando sua mãe, Reia, o escondeu da fúria devoradora do pai, Crono. Isso é um paradoxo que já encontramos em vários mitos. O próprio Crono é a velha cabra, o deus da fertilidade, no mito teutônico. Assim como no grego, a cabra é associada à colheita dos grãos e à abundante cornucópia cheia dos frutos do início do inverno. A Amalteia é a cabra que presta socorro, que dá vida ao filho jovem e desamparado. Crono é a cabra destruidora que vai comer o próprio filho.
Assim como no caso de Teseu e seu pai Touro, um só símbolo une todos os personagens. Zeus ficou grato a Amalteia por sua bondade e, quando se tornou senhor do universo, colocou a sua imagem entre as estrelas como Capricórnio. Também tomou emprestado um de seus chifres, que se tornou a cornucópia ou chifre da abundância, sempre cheio de qualquer comida ou bebida que seu dono desejasse, uma espécie de graal. Esse lado generoso de Saturno era adorado pelos romanos na Saturnália, que coincide com o nosso Natal, em outras palavras, no mês de Saturno. O estranho acoplamento dos lados positivo e negativo da cabra implícito nesse mito parece sugerir, com Teseu, que existe uma profunda convivência entre os aspectos sombrio e luminoso da mesma divindade. O pai terrível, que procura secreta e inconscientemente destruir o filho, também lhe oferece a salvação através do aspecto feminino do mesmo emblema que ele próprio ostenta. Essa convivência secreta, encontrada no trabalho analítico, é bastante assustadora. Surge a ciência de que, apesar dos medos, resistências, sintomas e problemas da pessoa, existe algo, não importa a palavra que se escolha para definir esse algo, que tem um propósito secreto. Exatamente para esses sintomas e problemas, como se estivesse dividido contra si mesmo. Entretanto, em algum nível muito oculto, está indiviso, trabalhando para a totalidade maior da pessoa. Esse princípio, causador do maior sofrimento de Capricórnio, o rígido, atormentado pela culpa, estreito, temeroso e paranoico velho rei, é o mesmo princípio que lhe proporciona resistência, determinação e visão do futuro para lutar contra os obstáculos, exatamente como no mito, onde uma das faces do Daimon, que é o gênio Crono, tenta destruir, enquanto a outra face, a Amalteia, socorre e preserva. É interessante, no contexto do simbolismo da cabra-peixe, descobrir que existe um mito associado a ela, que é ainda mais antigo que o de Crono e Amalteia. É a antiga figura de Ea, deus sumério da água, cujo símbolo é uma cabra com cauda de peixe. Esse deus, Ea, mais tarde tornou-se Oannes, em grego, e o nome Oannes, por sua vez, tornou-se João. E assim chegamos à figura mítica de João Batista, que tem antecessores teriomórficos mais velhos e que profetiza a chegada do Redentor. Esse é o paradoxo desse estranho Deus Pai que aqui Capricórnio está preso. O Daimon de seu destino, o gênio de seu destino, sob muitos aspectos, tem parentesco com Javé, embora o que encontremos em Capricórnio seja mais a lei de Deus do que o fogo de Deus. Esse é o Deus perverso e antinômico, que tanto aflige como socorre Jó, e paradoxalmente, de acordo com a doutrina cristã, traz ao mundo seu filho, seu único filho, e depois o crucifica, dessa forma sofrendo ele mesmo o destino dos mortais para redimi-los e, secretamente, redimir a si próprio. Bom, gente, essa foi a leitura de Capricórnio. Espero que vocês, capricornianos, tenham um grande ano. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.